Filipenses, capítulo de número 2, faremos a leitura dos versos 12 a 16. Filipenses, capítulo 2, dos versos de número 12 a 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nós fomos chamados para um propósito: vivermos em novidade de vida. Eu e você fomos chamados por isso, chamados para isto. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para uma finalidade: para sermos irrepreensíveis perante Ele e sermos santos. E quando nós olhamos para a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre unidade, exortando a igreja sobre como eles deveriam viver. E em alguns momentos nesta carta, versículos que antecedem o que nós lemos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo exortando e trazendo por várias vezes nesta epístola a uma postura individual, uma postura de consagração, da maneira como eles deveriam se conduzir. E o apóstolo Paulo diz, por exemplo, lá no versículo 27 do capítulo 1, que eles deveriam conduzir-se de modo digno do Evangelho, que eles deveriam ficar firmes em um só espírito, em uma só alma, e que em nada eles deveriam estar intimidados pelos adversários. Essa conduta deveria ser a conduta daqueles crentes que o apóstolo Paulo escreve esta epístola, esta carta. Isso deveria ser observado por eles, tanto no relacionamento com os de dentro da igreja, quanto no relacionamento com os de fora. Na vida cristã deles, eles deveriam imitar a Cristo, viver em novidade de vida, viver em santidade. E pensando nesse contexto de Cristo como nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso padrão de como nós devemos viver, eu gostaria de falar sobre o desenvolvimento da nossa caminhada cristã. E a primeira coisa que nós devemos realizar e fazer é desenvolver a nossa caminhada cristã em santidade, na dependência de Deus. Nós devemos desenvolver a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã em santidade, na dependência de Deus. Nós somos exortados aqui a sermos boas testemunhas do Evangelho, a testemunharmos do Evangelho. E basicamente, o apóstolo Paulo, logo no início desse texto, ele começa dizendo à igreja de Filipos, dizendo: olha, meus amados, vocês sempre foram obedientes, quanto mais agora na minha ausência, vocês devem ser mais obedientes. Por isso, desenvolvei a vossa salvação. E aí ele diz que eles devem desenvolver a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então nós temos aqui duas perspectivas. A primeira é que nós devemos desenvolver a nossa salvação, e a segunda, compreender que Deus opera em nós o querer e o realizar. Isso nos remete então, a primeira nos remete à responsabilidade humana.
Desenvolver a salvação, e nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, remete à responsabilidade humana. O compreender que Deus opera, isso nos remete aos recursos divinos, a ênfase nos recursos divinos. E aqui é interessante pensar e olhar que quando Paulo fala sobre o desenvolvimento da salvação, ele não está ensinando que nós devemos trabalhar para ou por nossa salvação. O que é isso? Ou seja, não entenda que ele está dizendo que a salvação é por aquilo que você faz. Quando Paulo fala sobre desenvolver a salvação, ele não está dizendo que a salvação é por mérito, que a salvação é por aquilo que eu faço ou por algo que eu consiga alcançar. Não, de forma nenhuma não é isso. Por quê? Porque isso é impossível. Eu não posso conquistar a minha salvação. Porque Cristo conquistou para mim a salvação. Cristo conquistou para nós a salvação. E portanto, o próprio apóstolo Paulo diz, quando escreve aos Efésios, na epístola dele aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Seria então contraditório Paulo dizer que nesse momento nós devemos conquistar a nossa salvação por nós mesmos. Isso de fato é impossível. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, absolutamente nada. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor por nós. A salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. Ela é nossa não por direito de conquista, mas por dádiva imerecida, porque Cristo conquistou por nós. Então a salvação não é um prêmio das nossas obras. A salvação não é algo que nós trabalhamos e desenvolvemos e alcançamos isso, mas ela é nos dada pela graça de Deus. É como que se recebêssemos aqui um troféu da graça de Deus. Mas Paulo aqui deixa isto claro, e tendo isso claro em mente, que a salvação não é pelo nosso esforço, mas sim graça e misericórdia. Entendendo isso, nós podemos entender o que Paulo aqui quer dizer com desenvolver a salvação. E aqui ele nos exorta a viver de modo que os que não conhecem a Cristo possam ser atraídos pela conduta que nós temos, pela caminhada que nós temos. De que maneira? Quando olhem para nós e vejam Cristo em nós. Vejam um modelo seguido em Jesus, para que possam ser tocados pela graça e serem regenerados. E quando nós falamos de desenvolver a nossa caminhada, a ideia é que Cristo fique evidente. É a ideia da santificação. É a ideia de se despojar do velho homem e se renovar do novo homem, criado em justiça e retidão. Nós devemos desenvolver a nossa caminhada cristã, a nossa conduta cristã, de maneira que Cristo fique evidente nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, em tudo aquilo que fazemos. E algo que é interessante perceber aqui é que santificação, o processo de deixar o pecado de lado e nos consagrarmos ao Senhor, é responsabilidade nossa. Nós temos a liberdade dentro do propósito de Deus, e aqui é diferente entre liberdade para agir e o que muitos dizem, até de forma superficial, como livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio porque nós perdemos o livre-arbítrio quando Adão escolhe o pecado. Adão e Eva tinham esse livre-arbítrio, mas perde-se isso, e agora aqueles que são regenerados, eles agora têm a liberdade para agir dentro do propósito de Deus. E nós, conhecedores então agora da verdade, aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados e não mais estão, porque foram regenerados, justificados, alcançados pela graça, agora têm liberdade para agir. E qual é essa liberdade? Eu posso pecar ou não pecar.
Eu posso obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E é neste sentido que a responsabilidade é nossa. Então, eu devo dizer não ao pecado. Eu tenho hoje a possibilidade de viver na presença de Deus por sua infinita graça. E eu posso ler as Escrituras, por exemplo, para ter uma vida devocional, ou não ler as Escrituras. Eu posso orar ou não orar. É óbvio que se faço ou não faço, recebo as bênçãos se faço e assumo as consequências se não faço. Por exemplo, se oro, eu recebo os benefícios disso. Se não oro, as bênçãos de Deus e os benefícios de não orar se retêm. E nós não recebemos isso. Eu posso, então, mostrar a diferença no meu comportamento ou não mostrar a diferença. Eu posso ter um relacionamento abençoado com a minha esposa e com os meus filhos ou escolher fazer diferente. Eu posso obedecer a Escritura ou posso desobedecê-la. Essa é a minha responsabilidade. E quando eu conheço a Cristo e quando eu me torno mais parecido com Cristo, eu desenvolvo a minha salvação. A santificação, ela é desenvolvida na minha vida e eu caminho rumo ao autor e consumador da fé. Agora, esse processo não é só minha responsabilidade. Nesse processo de santificação, a ação soberana do Senhor age em nós. E o Espírito Santo, ele nos ajuda neste processo de fazer com que nós, quando temos a responsabilidade de obedecer ou desobedecer, ele nos ajuda no sentido de nos levar para perto do Senhor. Sabe quando você fica naqueles momentos onde você quer fazer algo, mas sabe que aquilo é errado e algo fica ali parece que te segurando e não deixa com que você continue naquela postura? É mais ou menos assim que o Espírito Santo age. Ele vai trabalhando em nós. Então, isso não é só meramente uma questão humana. Existe uma dimensão divina aqui. Deus age em nós. Paulo diz para nós desenvolvermos a nossa salvação, mas diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Deus nos capacita e Ele provê os recursos necessários através da ação do Espírito Santo para que eu e você possamos sim dizer não ao pecado. Aí está a linha tênue entre a responsabilidade do homem e a ação de Deus. E nós precisamos entender que nós devemos dizer não ao pecado e Deus nos capacita para isso. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu não consigo dizer não. É mais forte do que eu. É muito mais forte do que eu consigo ter forças para isso. Querido, essa desculpa não cola. Essa desculpa não cola. Por quê? Porque Deus, Ele lhe capacita. Deus lhe dá forças para vencer o pecado. Através da ação sobrenatural do Espírito Santo, nós podemos vencer. E isso é maravilhoso, amados. Porque embora eu tenha as minhas responsabilidades, eu recebo todos os recursos divinos para desenvolver a salvação, para desenvolver a minha vida santa. E o Espírito Santo nos guia nesse processo de várias maneiras, em várias situações. Portanto, nós devemos buscar a santificação, nos despojando do velho homem e nos renovando do novo homem. E isso deve ser feito como? Com diligência. Nós devemos desenvolver com diligência a salvação. A nossa caminhada cristã deve ser desenvolvida com diligência na presença de Deus. Quando nós olhamos aqui para a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. É interessante que a palavra que Paulo usa aqui para murmuração, a ideia aqui é a ideia do murmúrio de rebelião e de infidelidade. A mesma ideia dos filhos de Israel, lá na peregrinação do deserto.
Aqueles israelitas murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, eles reclamavam da vida deles no deserto, e dizendo que a vida no Egito era melhor, porque eles tinham lá muita comida, tinha comida em abundância, embora eram escravos. E eles reclamavam das privações, dizendo que talvez jamais deveriam ter deixado o Egito. Moisés os descreveu como geração perversa e depravada. Quando o povo de Deus estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles murmuravam porque saíram do Egito. O apóstolo Paulo, ele diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Muitos de nós, às vezes, estamos como eles, murmurando. Deus nos abençoa, mas algumas coisas nós não gostamos. Deus então nos abençoa mais e nós ainda continuamos a murmurar. O apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipos a fazer tudo sem murmurações, a desenvolver a sua caminhada cristã. E mais, ele diz, sem murmurações e sem contendas. E a ideia da palavra contendas aqui descreve disputas e debates inúteis, e às vezes até mal intencionados. E essa palavra tem a conotação de dissensões, de litígios. E por que murmurações e contendas são tão reprováveis assim? Essas atitudes são completamente opostas ao que Cristo espera de nós. Completamente opostas. E se nós queremos dar bom testemunho, queremos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos fazer isso sem murmuração e sem contendas. Imagine você, se as pessoas que não conhecem a Cristo e nos olham de fora e veem isso dentro da igreja: murmuração, contenda, divisão, dissensões. Que testemunho nós damos? Como nós vamos refletir a Cristo se agimos assim? Por isso o apóstolo Paulo exorta, dizendo: olha, vocês devem fazer tudo diferente, sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e pervertida. A postura deve ser diferente. Nós devemos nos tornar irrepreensíveis. O cristão, ele deve refletir o caráter de Deus, e essa deve ser a nossa busca. O cristão, ele deve se tornar sincero. O cristão, ele deve se tornar inculpável no meio de uma geração pervertida. Que diferença há, que diferença haverá se eu tenho o mesmo comportamento, a mesma postura, a mesma atitude daquele que não conhece a Cristo? Hoje pela manhã nós estávamos na aula de escola dominical e os irmãos estavam me falando e me mostrando um exemplo sobre uma pessoa que é honesta em tudo e é uma pessoa irrepreensível. Só falta uma coisa: Cristo. E aí o irmão diz assim: falta tudo, né? Mas às vezes há crentes que não buscam uma conduta santa, uma conduta diferente, uma conduta que exale o amor de Cristo e a presença de Cristo. E é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos agir, mostrar Cristo na nossa vida. É importante ressaltar que a vida cristã, irmãos, ela não é vivida de maneira isolada. A vida cristã, ela é vivida no meio de uma geração corrompida, de uma geração pervertida, e no meio desta geração, eu e você temos que fazer a diferença. Sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis.
a ideia de não ter mácula. Ah, pastor, mas nós somos pecadores. Sim, de fato somos. Mas nós recebemos recursos para não pecar. E eu não posso, de modo nenhum, entender por conta disso, eu sou pecador e o pecado não vai acabar aqui, então só quando chegar no céu vou ser perfeito. E por não ser perfeito, eu não preciso andar em novidade de vida. De forma nenhuma, de modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, nós que morremos para ele? Se nós morremos para o pecado, nós devemos viver em novidade de vida. Viver nos despojando do velho homem e se renovando do novo homem. E qual é o propósito? O propósito que nós devemos ter é: eu quero ser melhor amanhã do que fui hoje. É fato, irmãos, que nós temos dificuldade, nós vamos enfrentar lutas na nossa caminhada cristã, e por hora e por vezes você vai voltar e vai se ver cometendo atitudes e ações que você não gostaria mais de cometer. Mas quando nós agimos para mostrar Cristo na nossa vida e nos aproximamos dele, e quanto mais próximos de Jesus nós estivermos, mais longe do pecado nós vamos ficar. Será diferente a minha postura no relacionamento com a namorada, com o namorado, no trabalho, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Por quê? Porque esse é o processo de diligentemente desenvolver a nossa santificação, de desenvolver a nossa caminhada cristã. Eu faço morrer a minha velha natureza, eu mato a minha velha natureza, eu crucifico o meu homem. O problema, irmãos, é que nós estamos muito tranquilos, muito sossegados na nossa caminhada cristã, que nós não lutamos mais contra o pecado. E o pecado se estabelece, faz morada, faz uma casinha, vai adornando essa casa. É como aqueles irmãos que foram libertos do cativeiro, voltaram de forma extraordinária. O rei Ciro financia a volta deles para reconstruir o templo. Nós vemos isso lá em Ageu. E aí eles voltam com dinheiro para financiado para reconstruir o templo. E o que eles fazem? Chegam lá, havia se passado já 18 anos que eles haviam voltado, e eles não tinham começado a obra ainda. Eles falaram assim: olha, nós ficamos tanto tempo no cativeiro, que vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casinha aqui para eu ficar, porque a gente vai precisar de um lugar para ficar aqui. E aí construíram uma casa. Só que não contentes de construir a casa, diz o texto que as casas eram apaineladas, adornadas. Começaram a fazer adereços nas casas. Às vezes o pecado é desse jeito: ele monta morada em você, constrói uma casa, a casa fica construída, aí puxa uma edícula para cá. Sabe aquela construção sem planejamento, que você não foi no arquiteto, não foi no engenheiro, e foi fazendo, faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, um puxadinho para lá, e você vai fazendo, e vai montando, vai juntando, e vai fazendo um monte de coisa, e o pecado vai crescendo, 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 e você fala: tá difícil de demolir isso tudo, né? E se dá por vencido, e se entrega. Essa não é a postura do crente, querido. Essa não deve ser a minha postura e não deve ser a sua postura. A nossa postura é lutar contra o pecado. Nós estamos em guerra de fato. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos lutando, não contra o diabo simplesmente. Ele é nosso adversário e está ao nosso redor, rugindo, tentando nos devorar. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então não foge do diabo não, viu? Você não tem que fugir do diabo, você tem que resistir ao diabo. Agora, o que você tem que entender é que o diabo é nosso adversário. Mas quem é que nos sabota muito mais vezes? Nós mesmos. Nós nos sabotamos. Nós armamos armadilhas para nós mesmos. Nós criamos mentiras e acreditamos que as nossas mentiras são verdades.
e achamos que está tudo bem, e achamos que não tem problema, e vivemos uma vida deliberadamente no pecado. Deus não se agrada disso, irmãos. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos desenvolver a nossa salvação de forma diligente, nos esforçando, porque nós recebemos todos os recursos necessários para caminharmos na presença de Deus. Deus nos dá poder para vencermos o pecado. Irmão, você consegue vencer o pecado não porque você é bom, não porque você é forte, mas quando você se esforça diligentemente, você tem um recurso que é o poder de Deus que opera em nós para vencer o pecado. Eu tenho um amigo, pastor hoje, conheci ele através do trabalho do Desafio Jovem, irmão crente, conheceu a Cristo e viveu durante muitos anos na presença de Deus. Se afastou de Deus e quando estava afastado de Deus, conheceu uma moça e foi morar com ela. E os dois estavam morando juntos. Ela não era cristã, começaram a ir à igreja. E os dois, então, foram lá uma vez, voltaram e Deus começou a trabalhar no coração deles. Ela entregou a vida a Cristo, ele restaurou o relacionamento com Deus, mas estavam morando juntos. Falei, e agora? Como é que resolve o negócio? Aí foram lá para fazer o casamento, eu não sei, agora não me lembro exatamente porquê, não tinha como eles casarem logo. Eu sei que demorou mais ou menos uns 6 meses. Só que os dois moravam juntos. Falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? E os dois, diante de Deus, dobraram o joelho e oraram a Deus, e não tinha como ele ir para outro lugar, ela ir para outro lugar. Falou, nós vamos continuar morando debaixo do mesmo teto, mas vamos ser puros. Nós não vamos ter relação sexual até o nosso casamento. E fizeram esse compromisso com Deus. Irmãos, testemunho abençoado, não tiveram mais relação sexual enquanto não casaram. Você pode falar assim, duvido, pastor. Que isso? Não consegue. Querido, se nós nos comprometermos a fazer aquilo que é certo, o Senhor nos abençoa para fazermos aquilo que é certo. Se nós firmemente no nosso coração fizermos o compromisso de sermos crentes fiéis e santos, andarmos em novidade de vida, o Senhor nos dará os recursos necessários para que vivamos assim. E por que nós devemos viver assim? Porque quando nós vivemos assim, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, nós fazemos isso para brilhar nesse mundo que está em trevas. O versículo 15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, enquanto crentes, nós somos desarraigados deste mundo perverso. Nós nos separamos deste mundo perverso, porque, na verdade, o apóstolo João diz que nós não somos deste mundo. Lá em João 17:16 diz que nós não somos deste mundo, mas ao mesmo tempo nós vivemos fisicamente neste mundo. Nós estamos no mundo com a missão de anunciar as boas novas do Evangelho. E se nós estamos aqui com essa finalidade de anunciar o Evangelho, nós precisamos de fato completar a nossa missão nesse mundo, vivendo como filhos de Deus, inculpáveis em meio a uma geração pervertida, uma geração perversa, depravada. E diante disso nós devemos desenvolver um testemunho que mostre a luz de Cristo, que mostre Cristo brilhando. E nós somos exortados pelo apóstolo Paulo, a igreja de Filipos aqui é exortada pelo apóstolo Paulo a brilhar, a resplandecer nas trevas.
a iluminar nas trevas. E a ideia de Paulo aqui, quando ele usa a palavra luzeiros, é para que possamos brilhar a fim de prover luz para o mundo todo, iluminar. Esse é o propósito, queridos. Por que você vive em novidade de vida? Por que você deve viver de forma diligentemente e desenvolver a sua salvação? Porque você tem o propósito de iluminar aonde você está. E é interessante que quando a luz chega na escuridão, tudo fica claro, tudo fica evidente. Você vê as imperfeições, você vê tudo que precisa ser trabalhado. Ou seja, se você está lá no seu trabalho, tem gente corrupta lá, e você faz aquilo que é certo, a corrupção dos outros ficará evidente, porque você vai iluminar as pessoas, você vai ter uma postura diferente. A igreja, meus irmãos, a igreja é um farol de Deus que brilha em meio às trevas. E quanto mais escuro e mais denso é o lugar, mais necessário é a luz. Eu conheci um irmão, o nome dele é Paulo, chamam ele de Paulinho. Paulinho, ele mora num lugar que eu duvido que você teria desejo ou vontade de morar no lugar que ele mora. E ele mora lá porque ele entendeu que aquele lugar é muito escuro e precisa de luz. O Paulinho, ele mora num lugar chamado Fluxo da Cracolândia. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Você já ouviu com certeza falar da Cracolândia e talvez já até esteve na região da Cracolândia. Com certeza você nunca foi no Fluxo da Cracolândia. O Fluxo da Cracolândia é um local onde tem umas barraquinhas e ali já está até institucionalizado, ficam os traficantes. E é interessante que a guarda municipal fica numa esquina, na outra e na outra, cuidando, guardando literalmente. E ali, muita gente. Eu estive lá na sexta-feira de carnaval, aproximadamente eu vi umas 2.000 pessoas naquele local chovendo e todo mundo com um cachimbo de crack na mão. Todo mundo que eu olhava para o lado tinha um cachimbo de crack na mão. E aí uma irmã que eu conheci lá, ela disse assim: eu estou impressionada com o número de crianças que eu estou vendo aqui. E o Paulinho tem um apartamento no meio desse lugar. Mora com a esposa dele lá. E eles resgatam pessoas que estão ali, e aqueles que querem sair dessa vida, eles encaminham para comunidades terapêuticas. Interessante, irmãos, que para entrar no apartamento do Paulinho, lá no prédio dele, eu tive que pedir para 2 moças que estavam fumando pedra de crack, falar: dá licença, posso passar? Desse jeito. E esse rapaz com a sua esposa, quando eu conheci ele, ele não estava lá no dia que eu fui, eu conheci ele num outro momento. E depois eu falei assim: rapaz, eu admiro você. Eu não sei se eu teria a coragem que você tem de morar onde você mora. E é interessante que os rapazes foram lá esses dias visitá-lo, e eles estavam dizendo assim que tem a sacada. Ele não gosta nem de chegar muito perto da sacada, porque não gosta de ver aquilo, mas está ali iluminando, trazendo luz para aquele lugar, mostrando Cristo para aquelas pessoas. E você pode falar assim: ah, pastor, esse trabalho é enxugar gelo, né? Fica ali secando o gelo o tempo inteiro, porque é muita gente, não vai dar certo. Irmãos, a igreja, ela foi colocada no mundo para ser luz. Sabe o que é maravilhoso? Saber que essa semana, um moço desses, que estava na rua, perdido, morto, nos seus delitos e pecados, foi transformado por Jesus. Deus transformou a vida dele, Deus deu graça a ele. E eu já falei desse rapaz aqui. O ano passado fiz o casamento dele, a esposa ficou grávida. Essa semana ele me liga na sexta-feira e diz assim: pastor, registrei o meu filho. Você fala assim: mas coisa mais simples, né? Teve um filho, tem que registrar.
Mas você dá para entender? Alguém que estava nas trevas, morto, mas a luz de Cristo entrou na vida dele, e agora o simples fato de registrar o filho, de colocar o nome dele numa criança que foi gerada e que agora essa pessoa tem vida, ele diz assim: pastor, eu registrei o meu filho. E sabe por que ele registrou o filho dele? Porque a luz de Cristo o alcançou. Nós devemos brilhar em meio a essas trevas. Nós fomos chamados para brilhar no mundo. Nós não fomos chamados para viver numa quarentena espiritual. Nós não fomos chamados para viver alienados como viviam aqueles fariseus. Nós fomos chamados para iluminarmos o mundo, iluminarmos as trevas, e este é o propósito de Deus, para que nós desenvolvamos a nossa salvação com temor, com tremor, e Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, para que andemos em novidade de vida, nos tornando irrepreensíveis, sinceros como filhos inculpáveis no meio dessa geração, brilhando, para que a glória dele fique evidente. A ideia de santificação e desenvolver a nossa salvação, queridos, não é só para você ser um bom crente e exalar: eu sou um homem de Deus, sou santo, sou isto, sou aquilo. Não, irmão, não é para isso. É para mostrar a glória de Deus lá fora, nas trevas espirituais, onde Deus tem colocado você. Nós temos que parar de brincar de evangelho. Isso é muito sério. Nós estamos numa batalha e nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes, desenvolvendo a nossa vida com a finalidade de que Cristo seja glorificado através da nossa vida, perseverando na palavra da vida, proclamando a verdade, porque a necessidade é que nós devemos preservar a palavra da vida, e a palavra da vida proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo, a palavra de Deus. E nós devemos oferecer o evangelho ao mundo em trevas, porque somente o evangelho vai oferecer, através dessa ação poderosa, vida. Quantas pessoas sofrendo, irmãos? Sabe por quê? Porque elas precisam do evangelho. Quantas pessoas na ignorância? Sabe por quê? Porque elas precisam do evangelho. Porque o evangelho traz luz, o evangelho traz vida. O ensino do apóstolo Paulo não é para a igreja se refugiar, se isolar. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe no meio das densas trevas. Este é o propósito do Senhor. O que vamos fazer? O que eu e você vamos fazer? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A sua caminhada será em vão? Será inútil? Ou você vai desenvolver a sua caminhada com temor e tremor, com diligência, para brilhar nas trevas espirituais? Que o Senhor lhe dê graça, a mim e a você, para que possamos vencer o pecado dia após dia, para nos tornarmos irrepreensíveis e inculpáveis, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz de Deus, ver que há em nós a luz de Cristo, o amor de Cristo, a presença de Cristo. Vamos nós desenvolver a nossa caminhada, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida e através de nós. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.